Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvado seja Deus que em toda a sua bondade tem sido, como nós acabamos de cantar, essa luz que ilumina continuamente a nossa caminhada. O que seria de nós se Jesus não tivesse brilhado na nossa história? O que seria de nós se o sol da manhã não estivesse aquecido os nossos corações, a nossa vida, a nossa esperança, a nossa mente e trazido para nós essa bênção eterna da salvação? O que seria de nós se nós vivêssemos ainda em densas trevas e ainda no status de inimigos de Deus, mortos em nossos delitos e pecados? Como acabamos de cantar, é exatamente essa graça que nos deu vida, e é isso que alegra os nossos corações, e é isso que nos faz reconhecer a bondade, a misericórdia e a graça de Deus derramadas abundantemente sobre nós, que revelam de forma tão profunda e real o grande amor de Deus pelas nossas vidas. Como nós aprendemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Deus missionário, esse é o Deus que olhou para nós com um olhar de misericórdia, e não apenas olhou para nós, mas habitou entre nós, e o teu Filho, o nosso Senhor, morreu a nossa morte, e hoje vivemos a sua vida. A garantia da eternidade vem dele, a paz do coração está nele, a alegria verdadeira e que não precisa de condições e circunstâncias é ele. Então a ele toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos. A Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, é o último capítulo. Fragmento final do versículo 25 ao 27. A nossa reflexão será sobre o Evangelho, que é o poder de Deus para os povos. Como que isso se desenvolve? Como ele atinge os corações? Qual a limitação do poder do Evangelho? Já fizemos a leitura no início da liturgia, Paulo nos ensinando que não há nenhuma vergonha na pregação do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação do homem. Paulo ainda continua agora em Romanos e concluindo toda a sua argumentação sobre a vida a partir de Cristo Jesus, que vai do capítulo 12 ao capítulo 15, com uma doxologia. E é essa leitura que eu farei agora. Versículo 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e vos foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Assentados ainda e com total temor e tremor diante da palavra do Senhor, leiam, por gentileza, o versículo 27.
Obrigado, Senhor. É a tua palavra, inerrante, inspirada e expirada por ti e totalmente útil para as nossas vidas. Na atualidade e na vida futura, seja qual tempo teremos ainda de vida, ela continuará sendo totalmente atual e útil para a igreja do Senhor. É por ser a sua palavra que nós nos rendemos diante dela. E esvaziados de nós mesmos e de qualquer conceito estabelecido pela nossa própria condição humana, intelectual, clamamos para que a tua palavra preencha todos os vazios da nossa alma, pensamentos, sentimentos, emoções, que sejam preenchidos pela tua palavra. Clamamos, ó Pai, também que pela obra orientadora do teu Espírito possamos ter condições para entendê-la, absorvê-la e colocá-la em prática para o louvor e para a glória do seu nome. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. A belíssima carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma. Belíssima, porque ela é um tratado teológico, talvez o mais profundo de toda a Escritura Sagrada. Profundo, sim, porque trata sobre temas totalmente relevantes para a existência da humanidade e principalmente para a caminhada da Igreja de Cristo na face da terra. Temas como o pecado, suas implicações e desdobramentos na vida da humanidade. Temas como o perdão de Deus derramado de forma tão abundante nas nossas vidas, como também um tema sobre a salvação, que é uma obra generosa, única, que parte unicamente de Deus para a humanidade. Eleição, justificação, santificação, temas tão preponderantes e importantes para a nossa vida. É nessa epístola também que temos outros temas tão importantes como a esperança nossa em Cristo. Uma esperança que transcende o tempo presente, uma expectativa real do hoje, mas que se estende para a eternidade. Temas como a obediência pela fé, a vida pela fé, a justificação pela fé. A epístola de Paulo aos Romanos foi escrita entre os anos 55 e 57 depois de Cristo. O apóstolo Paulo não conhecia aquela igreja. Aquela igreja não foi fundada por Paulo, não foi fundada pelo apóstolo Pedro, e não há nenhum indício de que aquela igreja, em algum momento da sua história, tenha experimentado o ministério apostólico. Mas como que essa igreja surgiu na capital romana? Como que o povo de Deus apareceu num lugar tão hostil, de grande perseguição? O relato histórico que nós temos está em Atos, capítulo 2, versículos 10 e 11. Atos 2 tem um contexto histórico precioso para a igreja de Cristo e totalmente importante para a fundamentação da igreja de Cristo em todas as eras, que foi a descida do Espírito, no dia do Pentecostes. Capítulo 2, versículos 10 e 11, falam a respeito de alguns povos que estavam naquele dia tão importante. E entre os povos que ali estavam presentes e que receberam a descida do Espírito e foram transformados pelo Espírito Santo, estão pessoas romanas.
Você pode ler mais tarde. Haviam romanos ali também. Então, certamente, esses romanos, em algum momento da história, voltaram para Roma e começaram a falar de tudo aquilo que haviam experimentado na presença de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! E é isso que nós temos falado continuamente. A missão é da igreja, a pregação do evangelho é da igreja, a anunciação de Cristo é da igreja. É certo que em todo o contexto histórico bíblico, Deus levantou apóstolos que viajavam e anunciavam a pregação do evangelho, mas isso não fez em nenhum momento que a pregação de Cristo Jesus estivesse unicamente sob a responsabilidade dos apóstolos. Então, quando falamos da missão da igreja, nós estamos falando que Gessé, Mari, Conceição, Alessandro e todos os demais que foram alcançados pela graça salvífica de Deus em Cristo são responsáveis pela pregação do Evangelho. Uma igreja que surgiu por meio de crentes transformados e que resolveram levar as boas novas do Evangelho. Essa epístola ela é tão importante na história cristã e também na história próxima, quando se fala da reforma protestante, porque grandes homens da história entre os séculos 16 e 17 foram tocados por Cristo Jesus por meio da epístola de Paulo aos Romanos. O primeiro deles foi Agostinho, o bispo de Hipona. Agostinho tinha uma inquietação muito grande quanto ao seu pecado, quanto à sua prática pecaminosa. Agostinho, como bispo, entendia que o autoflagelo era a forma de fazer com que Deus perdoasse os seus pecados. E ele vivia numa vida constante de busca por respostas. Como obterei o perdão de Deus? Uma das frases memoráveis de Agostinho de Hipona é essa: enquanto por muito tempo eu procurava Cristo no exterior da existência humana e não o encontrava, eu vim encontrá-lo quando olhei para dentro de mim mesmo. Foi em busca dessa resposta pelo perdão e pela transformação da natureza pecaminosa da qual todos nós fazemos parte, que Agostinho leu a mensagem de Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14, que tem como conclusão que Cristo é a redenção e a remissão de todos os nossos pecados. Martim Lutero, o grande reformador, também foi transformado em Cristo, pelo poder da palavra de Deus, quando estudava a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, também lidos aqui nessa noite. Outro grande homem de Deus e usado por Deus na história da Igreja de Cristo, John Wesley. John Wesley estava em Londres, e sem nada para fazer, e sem nenhum interesse, entrou numa sociedade, numa determinada noite, num grupo, talvez num grupo familiar. E naquele grupo familiar, naquela sociedade, quem estava pregando, ou quem estava trabalhando com a palavra do Senhor, falava sobre a argumentação de Martinho Lutero dentro da epístola de Paulo aos Romanos. E aquilo foi o bastante para John Wesley ser tocado poderosamente pelo poder da graça de Deus em Cristo Jesus. Depois de ser tocado pelo poder de Cristo,
John Wesley disse o seguinte: à tarde, fui, sem nenhuma vontade, a uma sociedade na rua Aldersgate, onde alguém lia o prefácio de Lutero, a Epístola aos Romanos, enquanto ele descrevia a mudança que Deus realiza no coração pela fé em Cristo. Senti o meu coração estranhamente aquecido. Senti que eu confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E naquele momento, uma segurança me foi dada, de que Ele havia perdoado todos os meus pecados e me salvou da lei, do pecado e da morte. Olha que testemunho maravilhoso. Como não nos render a essa epístola tão maravilhosa? O texto que nós lemos, e agora eu convido-vos para que voltem a sua atenção a esse texto tão maravilhoso, é uma doxologia. Doxologia significa palavra de engrandecimento, palavra de glorificação. E nós sabemos que, biblicamente, toda doxologia tem um objeto, um único objeto: Deus. Deus. Não é a primeira vez que o apóstolo Paulo utiliza da doxologia nas suas cartas. Nem é a primeira vez que ele utiliza na epístola aos Romanos. Ele tem outra doxologia nessa mesma epístola que fala sobre a grandeza de Deus, revelando que esse Deus grande é dono de todas as coisas e para Ele e por meio dele todas as coisas foram criadas. Romanos capítulo 11, versículos 15 e 16. Então Paulo tinha, de forma muito clara, uma percepção de que as nossas vidas devem continuamente adorar, engrandecer e reconhecer o grande amor de Deus pelas nossas vidas. Mas essa doxologia, mesmo tendo a finalidade de glorificação a Deus, ela nos traz lições preciosas sobre o poder do Evangelho. O Evangelho que transcende culturas, que transcende raças, que transcende línguas, que transcende qualquer distinção humana. O Evangelho que transcende paredes tão altas como estas, e que invade bairros, invade comunidades, invade bairros nobres, com o poder de transformar vidas de maneira que nem a condição social e nem a condição econômica, que provocam tantas distinções no nosso país, resistem ao poder do Evangelho. Negro, preto, branco, rico, pobre, são alcançados pelo poder do Evangelho. E é isso que essa doxologia nos revela. Leiam, por gentileza, o versículo 25. Amém. Primeiramente, esse poder de Deus que transcende qualquer obstáculo e alcança os corações das pessoas mais improváveis possível, só é possível por meio do poder de Cristo Jesus. E é isso que Paulo reconhece. O evangelho que ele pregava não era outro senão o evangelho de Cristo.
A anunciação que há um Deus, que há um Senhor, que, como João disse, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e víamos nele a glória, a grandeza do unigênito do Pai. Para o apóstolo Paulo, a grande realidade do Evangelho e que promove transformações reais na vida do homem, na vida da mulher, na vida da humanidade, só acontece quando ela é centralizada em Cristo Jesus. De maneira que fora disso não há salvação, não há transformação de vidas. Pode existir sim uma mobilização emocional, uma inclinação emocional dentro de um remorso, diante das falhas, dos pecados. Mas para o apóstolo Paulo, a única forma de os corações serem realmente transformados para a glória de Deus é quando Cristo Jesus é anunciado. Nós somos uma igreja reformada calvinista e prezamos por isso e defendemos isso. Mas acima da nossa teologia reformada calvinista, é Cristo que está presente. Por mais que nós amemos a nossa teologia calvinista, reformada calvinista, é Cristo quem salva. De forma que quando evangelizamos, que quando anunciamos, nós não falamos de Lutero, nós não falamos de Calvino, nós não falamos de John Wesley, nós falamos de quem? De Cristo, porque Ele é o Salvador, Ele é o mediador, Ele é o único meio para a salvação. Em seguida, vejam como o apóstolo Paulo desenvolve esse pressuposto da grandeza da pregação do Evangelho, do poder do Evangelho. Ela está fundamentada na revelação do grande mistério. Vamos entender uma questão. A igreja de Roma foi uma igreja mista, uma igreja de judeus convertidos, em algum momento judeus, até mesmo do movimento da diáspora, foram para Roma, como para outros locais, mas o maior número daquela igreja foi formado por romanos ou gentios. Homens e mulheres que não eram herdeiros da promessa, que estavam fora da promessa, que não conheciam as palavras da profecia. E é nesse momento que Paulo, escrevendo para aquela igreja de Cristo, fala: olha, aquilo que era mistério não é mais. Aquilo que vocês não conheciam, agora vocês conhecem. Daquilo que vocês não faziam parte, agora vocês fazem parte. E o Antigo Testamento é regado das promessas para o povo gentil. Isaías, capítulo 49, versículo 6. Isaías 49 fala do servo, que é Cristo. E o versículo 6 diz o seguinte: e ele será a preparação para a salvação dos povos, entre eles o povo gentio. Olha que bênção maravilhosa. Gente, nós estamos falando aí de 57 anos depois de Cristo, Isaías aproximadamente 700 anos antes de Cristo, podemos fazer uma soma mais ou menos, estamos falando de 760 anos aproximadamente da profecia para o cumprimento. Deus é fiel. É no tempo dele, é da forma dele, Deus é fiel. E isso é uma lição para nós também. Por quê? Porque o que compete a nós é obedecer. Vai pregar o Evangelho. O pastor fez uma citação hoje de manhã de Romanos capítulo 10, que é uma paráfrase que Paulo fez de Isaías. Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não tem quem anuncie? Olha, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Romanos capítulo 10.
A sua missão é anunciar boas novas. Agora, aquilo que é mistério, é somente Deus quem revela aos corações. Isso mostra para nós que você não transforma ninguém, por mais aborrecido que você possa ficar com essa notícia. Porque dá uma sensação para nós que há muita insistência e fica na cabeça da pessoa lá, ó, você vai para o inferno, você vai para o inferno. E aí uma decepção enorme, porque a pessoa não se rende, mas não se rende mesmo, porque o mistério da salvação só pode ser revelado por Deus na vida dessas pessoas. Continue pregando. Pode ser que a sua pregação atinja um coração e o propósito de Deus para aquele coração é de conversão imediata. E a pessoa se renda. Mas pode ser que a sua pregação perdure por 5, 10, 20, 30 anos. É Deus quem faz o mistério da salvação ser revelado no coração da humanidade. Olha que bênção. Então Paulo olha para aqueles irmãos romanos e fala, não há mais mistério, não há mais segredo, vocês fazem parte da família, vocês são herdeiros da graça, da multiforme graça de Deus. E é maravilhoso porque quando eu entendo que eu não faço parte da herança abraânica do povo de Israel, que eu não sou descendente do povo judeu, e experimento a doce graça de Deus em Cristo, é maravilhoso entender que a promessa de Isaías 49:6 também falava a meu respeito. Falava a seu respeito. Você pode imaginar isso? Que sem qualquer possibilidade de imaginação da sua existência, Deus já havia prometido a salvação para a sua vida. E isso nos traz duas grandes verdades. Primeira, louvamos a Deus porque Ele foi grandioso em misericórdia por nós, que mesmo antes da fundação do mundo, nos presenteou com a salvação. Mas segundo, isso revela a nossa responsabilidade. Se eu sou salvo, eu devo falar da salvação. Se as boas novas me alcançaram, eu devo anunciar as boas novas. E finalmente, a terceira perspectiva de Paulo dentro desse poder transformador do Evangelho, que transcende os maiores obstáculos construídos pela humanidade, pela religiosidade, está no versículo 27. Leiam, por favor. Amém. Aí ele finaliza justificando a proposta da doxologia. Terceira perspectiva. O poder do Evangelho transformador e transcendente nos leva a uma vida de glorificação a Deus. Você tem experimentado isso? A sua vida tem sido uma vida em que Deus tem sido glorificado. E quando falamos de glorificação de Deus, nós não falamos de cânticos, dos momentos de louvores nos quais nós louvamos a Ele, porque Ele é digno de toda honra e louvor. Quando falamos de glorificação a Deus, é na perspectiva apostólica. A sua vida é um testemunho real da presença de Cristo. A sua vida realmente foi atingida pelo poder transformador do Evangelho, de maneira que hoje o seu pensar, o seu agir, o seu reagir tem refletido Cristo, e isso tem glorificado ao Pai. A autoanálise tem chegado a uma conclusão de que realmente você tem sido diariamente transformado pelo Evangelho. Quando você olha
para o seu interior e para a sua história, você realmente tem diagnosticado que hoje você é diferente? Que você tem feito diferente? Que você tem falado diferente, agido diferente, reagido diferente? Porque se o Evangelho realmente tocou as nossas almas, se o poder transcendental do Evangelho realmente modificou as nossas vidas, então eu vivo para a glória de Deus. Não há como existir outra possibilidade. Se eu posso glorificar a Deus com a vida somente a partir da transformação causada pelo poder do Evangelho. Agora percebam as finalidades destas perspectivas, ainda no versículo 27. A glória é dada a Deus. Segundo, Cristo é anunciado como a única mediação. E terceiro, a eternidade de Deus é experimentada. Isso é maravilhoso. Quando nós olhamos para as nossas vidas e percebemos que a glória de Deus tem estado entre nós, quando percebemos que Cristo tem sido o nosso mediador, a nossa ponte, a nossa única ponte, e quando compreendemos que experimentamos a eternidade divina, aí nós chegamos a uma única conclusão. Realmente, apesar de mim, o Evangelho alcançou a minha vida. Louvado seja Deus por isso. Quando falamos de Romanos, falamos de uma epístola que sintetiza toda a Escritura Sagrada. João Calvino, ao falar de Romanos, disse o seguinte: qualquer servo de Deus que, ao ler e compreender a epístola de Paulo aos irmãos em Roma, terão profunda compreensão de toda a Escritura Sagrada. Alguns dizem que é um texto muito difícil. Alguns falam que é um texto profundamente teológico. E realmente é profundamente teológico, mas acima de tudo isso, é um texto sagrado que, da pessoa mais simples, a pessoa de maior conhecimento teológico, pela ação do Espírito Santo, compreendem que a salvação foi dada de forma gratuita. Porém, ela traz para nós, não apenas modificações no nosso dia a dia, mas principalmente a responsabilidade na propagação de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e que essa mensagem possa, a partir de mim, nos despertar para uma vida de maior atividade na propagação do santo Evangelho que é Cristo Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Convido a igreja a se levantar. Senhor, a Tua palavra é viva e poderosa. E não é tão fácil para nós a escolha de um texto ou de uma composição predileta. Isso é maravilhoso também, porque em cada momento e em situações tão diferentes, a Tua palavra se renova e textos tão distantes se tornam tão presentes naquele momento decisivo das nossas vidas. Mas apesar dessa dificuldade na escolha de uma epístola ou de um texto de maior preferência, essa epístola tão rica, ó Deus,
revela para nós verdades tão absolutas, de maneira que, se apenas ela fosse nos dada como o cânon sagrado, ela seria o bastante para nos revelar a sua grandeza, o seu amor, a sua misericórdia, a santificação, como revelar também o nosso pecado e a nossa total dependência de Ti. Assim como Lutero, Agostinho, John Wesley e muitos outros, nós também somos tocados pelo Senhor na Tua palavra e na epístola aos Romanos. Então clamamos, ó Deus, que na nossa fragilidade, que na nossa fraqueza, que na nossa pecaminosidade, sejamos fortalecidos em Ti, e que essa mensagem poderosa do Evangelho, que nos atingiu, ignorando qualquer obstáculo, tocou as nossas vidas num toque único e transformador, possa ser o bastante para fazer-nos entender que a salvação é unicamente encontrada em Cristo. Que a salvação revela o grande mistério a povos distantes, que não participaram das promessas, mas que foram objetos das promessas. E que entendamos, ó Deus, que esse poder do toque transformador do Evangelho em nós tem que resultar numa vida de glorificação ao Senhor. E faça com que as implicações disso seja real em nossas vidas. Primeiramente, que a glória do Senhor seja viva cada vez mais entre nós e em nós. Que Cristo seja reconhecido como a ponte exclusiva, com a mediação única à eternidade divina. E que possamos levar a mensagem da eternidade para corações que, aborrecidos, sem esperança, desistem da existência, porque não reconheceram a grandeza do Senhor. Estamos aqui para isso. Como ouvirão, se não há quem pregue? Senhor, é a nossa missão. Como ouvimos hoje no sermão da manhã, que entendamos que se nós não atendermos ao chamado, o Senhor nos levará a Ele de qualquer outra forma. Agora despeça-nos na Tua paz, leva-nos aos nossos lares, aos nossos destinos, e se amanhã vivermos pela misericórdia do Senhor, que vivamos para o louvor e para a glória do Seu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.